E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente está aqui para ver a parte 2 da aula de vertebrados. Hoje a gente vai falar sobre os grupos de vertebrados que ficaram faltando na aula passada, os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos lá? A gente tinha parado então lá nos anfíbios, a gente falou sobre um pouco da reprodução dos anfíbios, a gente falou também dos peixes e hoje a gente vai falar uma parte bem rápida sobre os répteis, as aves e os mamíferos. Então vamos lá. Pessoal, os répteis eles têm diversos organismos que representam esse grupo muito bem e que provavelmente vocês já viram pelo menos alguma vez na vida. A gente tem então os animais que foram os primeiros a colonizar de fato o ambiente terrestre. Lembrando que os anfíbios eles começaram a colonizar o ambiente terrestre, mas eles não conseguiram um sucesso efetivo, porque no momento da reprodução eles necessitam voltar para a água para que eles possam completar o seu ciclo de vida. Os répteis, por sua vez, não têm essa necessidade, então eles não vão precisar ficar voltando para o ambiente aquático para fazer a sua reprodução. Eles fazem tudo no ambiente terrestre. Então por isso a gente diz que eles conquistaram de fato o ambiente terrestre. E isso se deve a algumas adaptações importantes que os répteis têm, que os anfíbios não têm. Beleza? Então vamos lá. Os répteis eles possuem uma pele grossa e impermeável. Isso quer dizer que a água é difícil de entrar, mas é também difícil de sair. Esses organismos não conseguem perder água para o ambiente com facilidade. Isso faz com que sua pele tenha um aspecto meio seco, mas isso permite que esses animais vivam sem morrer desidratados no ambiente terrestre, como é o caso dos anfíbios, quando eles passam muito tempo fora do ambiente úmido, num ambiente muito seco, eles não vão conseguir sobreviver, porque eles vão perder muita água, vão se desidratar com muita facilidade. Além disso, a pele dos répteis ela é recoberta com escamas ou com placas ósseas, o que confere mais resistência à pele desses animais. Os répteis também possuem uma característica extremamente importante para a sua conquista definitiva do ambiente terrestre, que é a respiração pulmonar em todos os organismos e em todas as fases da vida desse organismo. Lembre que os anfíbios viviam parte da vida deles dentro da água, então eles faziam a respiração branquial. Aqui nos répteis isso não vai acontecer, desde que ele está se desenvolvendo até o final da sua vida, desde que ele é um filhotinho até o final da sua vida, eles vão fazer a respiração pulmonar, beleza? Os répteis também possuem capacidade de deslocamento muito melhor do que os anfíbios. Eles possuem pernas ou eles possuem a capacidade de rastejar. Isso também é muito importante para esses organismos, pois eles conseguem cobrir maiores distâncias e conquistar maiores espaços. Nos répteis, diferente dos anfíbios, a fecundação ela é interna. Geralmente ela ocorre dentro do corpo da fêmea e a fêmea ela vai pôr ovos. Esses ovos foi a característica mais importante que esses organismos obtiveram para realizar a conquista do ambiente terrestre. Sem esses ovos com casca capazes de sobreviver em um ambiente terrestre, os répteis jamais teriam conquistado de fato esse ambiente. Então, o ovo com casca pode ser tida como a característica mais importante que os répteis adquiriram, que fizeram com que eles ocupassem um ambiente terrestre com sucesso. Essa casca vai dar proteção, nutrição e vai permitir que esse ovo não se desidrate com o tempo. Se você pegar um ovo de anfíbio, ele não vai ter casca, então ele vai se desidratar se você deixar ele fora da água. E o dos répteis não. Então os répteis venceram aí os anfíbios por causa da casca que tem no ovo dos répteis. Beleza? Os répteis possuem uma diversidade gigantesca de animais dentro desse grupo. A gente tem animais bem diferentes uns dos outros e a gente costuma separar esse grupo em diversos subgrupos. A gente não vai se aprofundar muito nessa classificação dos répteis, mas a gente vai dar alguns exemplos de animais que são répteis e são fáceis de identificar. Por exemplo, as serpentes
são aquelas que você encontra em vários locais, em vários ambientes, sejam eles mais secos ou ambientes mais úmidos, mas você encontra serpentes, que são as cobras, a cascavel, a jiboia, a cobra coral, enfim, uma diversidade de cobras muito grande, jararaca. A gente tem os lagartos, a gente tem o teiu, a gente tem as lagartixas, aquelas lagartas pequenininhas, todos esses são animais do grupo dos lagartos. A gente tem os crocodilos, os jacarés, os gaviais. A gente tem as tartarugas, os jabutis, os cágados, que também são répteis. Todos esses animais fazem parte desse grupo e possuem aquelas características que a gente falou. O corpo revestido por escamas ou por placas ósseas, a pele seca, que dá essa capacidade deles de perder pouca água para o ambiente. Enfim, esses organismos aí são visivelmente fáceis de reconhecer como répteis. E a gente vai então passar para o próximo grupo. O próximo grupo são as aves. As aves são um grupo extremamente interessante e elas têm uma semelhançazinha com os répteis. Quando vocês estiverem mais na frente nos estudos de biologia, vocês vão ter algumas informações curiosas sobre as aves. Mas isso é uma coisa para você se preocupar mais na frente. Por enquanto, vamos nos ater às características principais das aves. As aves fazem parte de uma classe chamada de aves. E elas possuem algumas adaptações extremamente importantes para o voo. Uma das características mais importantes para as aves é a capacidade de voar. Embora nem toda ave voe, as aves conseguiram conquistar muito o ambiente devido a essa capacidade de voar. A grande maioria das aves, elas têm a capacidade de voo. E essa capacidade de voo só é possível graças a algumas características no corpo desses animais. Como, por exemplo, em vez de ter 4 patas ou 4 pernas, elas vão possuir o primeiro par de pernas modificados em asas. A gente vai ter o que seria o correspondente aos nossos braços modificados em asas. Então, é uma característica que a gente geralmente associa às aves, embora outros animais que tenham asas não sejam aves. Por exemplo, insetos ou um morcego, que é um mamífero, eles também possuem asas, mas não são aves. Mas a gente costuma associar a presença de asa ao grupo das aves. Outra característica extremamente importante são os ossos pneumáticos. Pessoal, um osso pneumático, lembrem pneu lembra do pneu do carro. Lá dentro o que tem? Ar dentro do pneu do carro. Normalmente, se o seu carro é um carro normal, um carro típico, comum, ele tem ar lá dentro. Então os ossos pneumáticos, eles também vão ter ar dentro deles. Eles vão ser ossos aerados, ossos com furinhos que permitem que esses ossos sejam muito mais leves do que um osso compacto. Isso diminui o peso das aves e facilita o voo delas. Além disso, a gente tem a presença de penas, que é uma característica exclusiva das aves. Então se você vê um animal aí com penas, logo você conclui que esse animal aí vai ser uma ave, certo? Isso levando em consideração os animais que a gente tem agora, né? Pode ser que a gente encontre um animal que tenha pena que não seja uma ave. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar nesse planeta aqui, né? Outra característica interessante que as aves possuem são os músculos peitorais bastante desenvolvidos. Isso é óbvio por causa das asas. E essas asas aí, essa musculatura aí tem que ser desenvolvida para bater as asas e promover o voo. Logo, se essa musculatura fosse frágil, essa ave não conseguiria voar por muito tempo. Além disso, as aves também possuem os sacos aéreos. Quando a gente estiver estudando o sistema respiratório das aves, que vai ser um pouco mais na frente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte específica. Mas por enquanto a gente vai nos ater apenas à importância desses sacos para o voo, que é aumentar a capacidade respiratória desses animais. Sendo assim, quanto mais ela respira, mais energia ela tem disponível para gastar no voo. O voo é um gasto energético muito grande, então as aves precisam obter bastante energia para elas poderem voar, beleza? Outra característica importante é o osso externo. O osso externo não é um osso que está do lado de fora. Esse externo aí é com S mesmo, viu? É o nome de um ossinho
que é o correspondente aqui no nosso corpo, ó, esse ossinho aqui, ó, que fica aqui no meio do nosso peito aqui. Esse ossinho aí nas aves, ele vai ser modificado em forma de quilha. A quilha é como se ela fosse assim, ó, uma pontinha assim, sabe? E ela vai facilitar a aerodinâmica do voo. E além disso, como ela está no formato de quilha, ela vai aumentar a superfície de contato do osso com a musculatura, permitindo que essa musculatura se fixe melhor lá nesse osso. Beleza? Assim como os répteis, a gente tinha anfíbios especiais, a gente também tem aves especiais. Por exemplo, nós temos os pinguins, que são aves incapazes de voar, mas que são ótimos nadadores. Os pinguins são aves que não conseguem andar direito e também não conseguem voar, mas eles conseguem nadar com muita facilidade. Essa é uma adaptação dessas aves que vivem geralmente em um ambiente mais frio, mas não necessariamente os pinguins devem viver nos polos, né? Existem pinguins que vivem em outros locais que não são tão frios como os polos. E nós temos as emas e os avestruzes, e temos os emus também. Eles são organismos também que não conseguem voar, são aves que não conseguem voar, mas em compensação eles têm pernas bem adaptadas, com a musculatura bem forte para correr em alta velocidade. Passando então para o último grupo que a gente tem, que são os mamíferos. Os mamíferos são organismos extremamente diferenciados dos outros grupos. A gente tem então a classe mamália, que tem como principal característica a presença de pelos no seu corpo e a presença da glândula mamária. Ah, professor, mas eu já vi um bichinho, um inseto que tinha pelo. Não, o inseto não tinha pelo, o inseto tinha cerdas. Quem tem pelos são mamíferos. Se você for analisar a composição química e a estrutura biológica da cerda e do pelo, eles são diferentes. Então, a gente tem aí os pelos como característica exclusiva dos mamíferos. Só quem tem pelo é mamífero. Beleza? E a presença de glândulas mamárias que vão produzir o leite para amamentar os filhotes. Todos os mamíferos conseguem produzir leite para alimentar os seus filhotes. Essa é uma característica diferenciada também dos outros grupos que não tinham essas glândulas capazes de produzir essa substância nutritiva para os seus filhotes. A grande maioria dos mamíferos são terrestres, mas a gente encontra mamíferos em ambientes aquáticos também. Por exemplo, as baleias e as focas são animais que são mamíferos e são do ambiente marinho. E a gente tem o peixe-boi também, que é um mamífero, mas ele é de ambiente aquático, no caso de água doce, né? Ele vive no rio. A fecundação desses organismos ela é interna e o desenvolvimento não tem necessidade de ovos. Os mamíferos não colocam ovos com casca e deixam lá no ambiente. Geralmente esses animais eles vão se desenvolver dentro do corpo da fêmea. Eles têm o desenvolvimento interno e isso ocorre dentro de um órgão chamado útero. Lembrando que nem todos os mamíferos têm o desenvolvimento interno. A gente vai falar sobre eles um pouquinho mais na frente. Esses animais que não se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, dentro do útero dela, são os monotremados. São os ornitorrincos e as equidnas. Pessoal, eu sei que esse outro grupo não é muito conhecido. A gente conhece bem mais os ornitorrincos, mas eles não são os únicos mamíferos que possuem a capacidade de colocar ovos. As equidnas também possuem essa capacidade. Normalmente, os mamíferos são placentários. Isso quer dizer que eles vão se desenvolver dentro do útero, mas esses dois grupos aí, eles conseguem colocar ovos. Isso porque eles são mamíferos primitivos. Outro grupo que também possui uma característica especial na sua reprodução são os marsupiais. Os marsupiais, eles são representados pelos koalas, os cangurus e pelos gambás. Aqui no Nordeste a gente chama de mucura. Quem aqui nunca ouviu falar que a mucura entrou lá no galinheiro e roubou os ovos das galinhas, que a mucura fede e tal, não sei o que. Então, a mucura é um tipo de gambá e ela é um marsupial. O que isso significa? Significa que esse grupo aí possui uma bolsa, a fêmea possui uma bolsa na sua barriga, né? E os seus filhotes, eles
quando nascem, eles não nascem completamente desenvolvidos. E eles vão terminar o seu desenvolvimento dentro dessa bolsa que fica na barriga dela, que é chamada de marsúpio. Então é por isso que o nome deles é marsupial, beleza? E nós temos também os mamíferos que são aquáticos, como a gente já falou, o peixe-boi, a baleia, a foca. Sim, a baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero. E o peixe-boi não é nem um peixe e também não é nem um boi, né? Ele é um mamífero que vive dentro da água. E tem uma coisa muito interessante sobre os peixe-bois, eles são de uma ordem chamada de sirênios. Isso porque as pessoas achavam eles parecidos com as sereias, o formato do corpo, da cauda. As pessoas viam de relance e achavam que era uma sereia, por isso essa ordem foi batizada como sirênios. Da mitologia grega são as sereias, beleza? E nós temos o último grupo de mamíferos especiais, que são os morcegos. Os morcegos são animais que conseguem voar e eles são mamíferos. Alguns morcegos eles têm hábitos alimentares peculiares, como os morcegos hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue. Nem todo morcego é hematófago. A grande maioria dos morcegos se alimentam de frutos, de flores e de muitas outras coisas que não seja sangue. Acontece que, por ter alguns morcegos que se alimentam de sangue, as pessoas começaram a pensar que todos os morcegos se alimentavam de sangue. Isso não é verdade. E isso não é justificativa também para você sair matando o pobre do morcego, beleza? Pessoal, os mamíferos, assim como as aves, vão possuir uma característica extremamente importante, que é o controle da temperatura corporal. Nós conseguimos dividir os animais em dois grupos: aqueles que possuem a endotermia e aqueles que possuem a ectotermia. Pessoal, a endotermia é a capacidade de regular a sua própria temperatura corporal. A ectotermia é a incapacidade de controlar a sua temperatura corporal. Na ectotermia, o que controla a temperatura do corpo do animal é a temperatura ambiente. O ambiente externo vai modificar a temperatura do corpo do animal. Na endotermia não acontece isso. O animal consegue manter a sua temperatura estável, certo? Ou no maior nível de estabilidade que ele conseguir, o máximo possível. É por isso que em ambientes muito frios ou ambientes muito extremos, a gente não consegue encontrar animais que são, por exemplo, ectotérmicos. Você lembra que quando a gente falou dos anfíbios, eles aparecem na maior parte nas regiões temperadas e tropicais? Por que eles não aparecem lá nos polos? Porque eles não vão conseguir controlar sua temperatura corporal e logo eles vão morrer. Já os mamíferos e as aves, eles conseguem com facilidade controlar sua temperatura corporal. Quando eu digo com facilidade, é porque é uma coisa natural que acontece, mas a gente tem um gasto energético muito grande para manter essa temperatura em um nível adequado. Por exemplo, você precisa se alimentar muito bem, consumir muita comida e beber muita água para que você consiga produzir energia suficiente para gerar calor para o seu corpo estar sempre aquecido. Essa é uma desvantagem da endotermia, mas a vantagem é que você vai conseguir conquistar muito mais ambientes do que um animal que é ectotérmico, que vai ter um gasto energético menor, mas não vai conseguir conquistar tantos ambientes como um animal endotérmico consegue. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre vertebrados e assim a gente encerra essa parte dos animais. Lógico que falta muita coisa para a gente falar sobre os animais. A gente tem ainda que falar sobre a nutrição, tem que falar sobre a respiração, tem que falar sobre excreção, circulação. Tudo isso vai ser explorado mais na frente. A gente vai explorar cada um desses sistemas separadamente. Então, esse daqui é só para você ter uma ideia geral das características desses organismos. Então, pessoal, se você ficou com alguma dúvida ou alguma pergunta para fazer, eu peço que você deixe aqui nos comentários para mim, ou que você me procure, me mande um e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail aqui disponível para vocês enviarem perguntas. Também podem me enviar perguntas lá no Instagram, também vou deixar o Instagram aqui disponível para vocês perguntarem alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem. E eu agradeço se você assistiu até aqui e até a próxima aula.